Hoje eu vou falar de um dos medos que estão mais presentes nos pacientes que vão se submeter a uma cirurgia plástica. Vamos falar sobre cicatrizes com qualidade estética desfavorável. E além disso, eu vou falar para vocês o que devemos fazer para impedir que você tenha ali uma cicatriz indesejada, uma cicatriz com baixa qualidade estética. Então assista esse vídeo do Clube da Plástica até o final. Esse vídeo tem o apoio da Silimed, a maior fabricante de silicone da América Latina e líder de vendas no Brasil. E Modeladores Biosafe, a compressão certa com um toque de sofisticação e bom gosto que deixa seu pós-operatório mais confortável e elegante. Olá, amigos do Clube da Plástica. Sou eu de volta aqui, Dr. Daniel Facioli, com mais um tema bem bacana para vocês, bem interessante, mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar aquele like, aquela curtida nesse vídeo, debaixo dos outros vídeos que vocês curtem tanto aqui do Clube da Plástica. Vamos lá, pessoal, eu vou falar um dos maiores medos de quem vai submeter uma cirurgia plástica, principalmente as cirurgias onde tem a necessidade de se realizar grandes cicatrizes, né? Tipo diminuição de mamas, ou mesmo elevar as mamas, onde tem que fazer aquelas cicatrizes em T ou em L, abdominoplastia, mini abdominoplastia, que fica com aquelas cicatrizes maiores ali na parte inferior do abdômen. E o ideal é sempre que a gente tente fazer com que a cicatriz, apesar de ser extensa, ela seja fina, com uma qualidade estética muito boa e que vá melhorando a cada mês, a cada ano, até o ponto dela ficar bem disfarçada, bem imperceptível. Esse é o ideal que a gente, como cirurgião plástico, tenta dar sempre para os nossos pacientes. Porém, um fator muito importante é o fator genético cicatricial, que algumas pacientes podem apresentar que seja desfavorável a essa boa cicatrização. Então, infelizmente, alguns pacientes eles têm no seu código genético a capacidade de desenvolver cicatrizes mais fortes, mais aparentes, que a gente chama de queloide. Outro tipo é cicatriz hipertrófica, e um outro tipo de cicatriz que também é inestética, e nesse caso ela não é uma cicatriz forte, ao contrário, ela é uma cicatriz dita fraca, são as cicatrizes atróficas, aquelas que parecem estrias. Então, o queloide e a cicatriz hipertrófica são cicatrizes mais altas, mais grossas. O queloide ele é pior do que uma cicatriz hipertrófica, porque o queloide ele é tão forte, que ele chega a ultrapassar o limite das cicatrizes. Então ele fica maior do que a própria grossura da cicatriz. Então ele vira tipo um tumor cicatricial, de tão grande, tão grosso que ele fica. A outra cicatriz, que é tipo um primo do queloide, mas é um primo mais fraquinho, se chama cicatriz hipertrófica, que é aquela cicatriz que fica grossa, fica altinha, mas não chega a ultrapassar os limites da cicatriz. E com o tempo, a cicatriz hipertrófica, espontaneamente mesmo, após anos de cirurgia, ela pode aplainar, ela pode diminuir sozinha. Mas existe tratamentos para a gente tentar acelerar esse processo. A cicatriz atrófica, que eu falei no começo do vídeo, que ela não é uma cicatriz forte, pelo contrário, ela é uma cicatriz mais fraca, ela parece uma estria. Então ela é uma cicatriz que, ao contrário das outras duas, tem uma baixa de colágeno. As outras têm um excesso de chegada ali de fibroblasto, que é a célula que produz o colágeno, e eles produzem colágeno cicatricial a mais do que o necessário, e ela fica alta, fica grossa, fica dura. Essa não. A cicatriz atrófica ela tem baixa produção de colágeno, então ela fica uma cicatriz mais larga, uma cicatriz mais fina, porém ela fica parecendo uma estria, porque como ela não teve força para segurar os bordos da ferida, ela largou. Então ela fica aquela cicatriz parecendo uma estria larga, sabe? O ideal, o que a gente mais preconiza é tentar prevenir o aparecimento desses tipos de cicatrizes. Quando a gente anteriormente já sabe que a paciente tem esse tipo de cicatrização, porque ela já fez uma cirurgia prévia, porque ela já chega aqui na clínica para a gente com esse tipo de cicatriz, então a gente já pode tentar prevenir de algumas formas o aparecimento. Como? Algumas cirurgias plásticas,
elas impedem, às vezes, que você diminua a tensão na ferida. As cirurgias, elas já são cirurgias que naturalmente provocam tensão na ferida. O que é isso? São cirurgias que a gente tem que fazer muita remoção de pele. Cirurgias, por exemplo, para levantar a mama, que tem um excesso de pele na parte inferior da mama, e você tem que remover todo esse excesso. Quando você fecha a ferida, ela já fica mais tensa. Cirurgias de abdominoplastia também, quando a paciente não tem um excesso muito acentuado de pele, assim, para deixar uma pequena sobra ainda, para não ficar tão tensa a cicatriz, você tem que esticar até o limite, então ela fica mais tensa também. Isso são fatores que, infelizmente, a gente não consegue administrar, porque realmente a gente precisa remover esse excesso de pele. Então, nesses casos, essa tensão, ela vai ser um ponto desfavorável, né, para uma cicatriz esteticamente mais fininha, quando o paciente tem esse tipo de cicatriz mais forte. Porém, não tem muito o que ser feito. A gente faz a cirurgia, deixa tensa, só que a gente já durante o procedimento cirúrgico já pode usar de artifício, por exemplo, no fechamento da ferida, para fechar a ferida em vários planos e tentar ali fazer uma contenção maior dos bordos da ferida. Já pode tentar também usar algum corticoide, algum anti-inflamatório para diminuir o processo inflamatório inicial também. Até a aplicação, tem alguns trabalhos científicos que demonstraram que a própria aplicação da toxina botulínica na cicatriz pode também diminuir a chegada exacerbada ali do fibroblasto para quem tem essa cicatriz mais forte, o queloide, a hipertrófica, para tentar prevenir o aparecimento. Porém, como você tem que fazer a cirurgia e não tem jeito dela ficar sem tensão, o cirurgião plástico, a equipe dele, né, se tem um dermatologista na equipe, também pode também acompanhar junto durante o pós-operatório, principalmente após os 30 primeiros dias, ali o primeiro mês, começar já a utilizar algum tipo de produto para tentar diminuir a chegada ali, né, do fibroblasto, como eu falei, que é a célula que produz esse colágeno exacerbado, para que diminua a chance dessa cicatriz crescer. Então, durante já ali o primeiro mês, já começa esse trabalho de acompanhamento da cicatriz. E isso vai se estender até o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto mês, se for necessário. E aí você vai intensificando os seus tratamentos. O que começou somente com a aplicação de algum creme, também pode se associar à colocação de fitas de silicone sobre a cicatriz. Usar as fitas de silicone, né, na cicatriz, que também ajudam ali na compressão da ferida, ela faz uma pressão sobre a ferida, e isso também diminui a chegada ali dessas células para produzir mais o colágeno e dessa forma desenvolver o queloide ou a cicatriz hipertrófica. Então, você vai intensificando seus tratamentos. Se a ferida já começa a algum ponto a apresentar elevação e já tem mais assim de 2 meses de cirurgia, você já pode também já aplicar na ferida alguma substância que vá fazer a atrofia desse tecido e, em alguns casos, já associar uma tecnologia ali para já começar a também regular mais, alinhar mais essas fibras, né, que estão desalinhadas. Principalmente nos queloides, as fibras de colágeno, elas são totalmente desalinhadas. Na cicatriz hipertrófica, o cirurgião plástico, o dermatologista, ele tem que ter uma atenção, porque as fibras elas não estão tão desalinhadas. Então o organismo ele tem aquela capacidade de absorver na hora da remodelação cicatricial, que é uma fase mais para frente, esse excesso de fibra. Então você também não pode atacar demais a cicatriz hipertrófica numa fase inicial. Se você atrofiar muito ela, depois o organismo vai atrofiar mais ainda, ela pode virar uma cicatriz atrófica. Então, nesse caso, o cirurgião plástico tem que estar atento, ó, isso aí está muito grosso, está muito forte. Eu vou entrar com corticoide mais leve, mais diluído, só para planar, e já entro com laser também nesse mesmo tempo, laser de CO2, para fazer o realinhamento dessas fibras. Então, o ideal é você não deixar a cicatriz ficar muito grande. Agora, se uma paciente já chega aqui na clínica com um queloide bem grande, já desenvolvido, ela não teve ali um acompanhamento para poder tentar prevenir que ele ficasse tão grande, aí a gente tem que pensar num planejamento diferente. Por quê? Se o queloide está muito extenso, muito grande, não adianta você também tentar tratar ele naquela hora, que mesmo que você consiga aplainar ele, ele vai ficar uma ferida muito alargada. Então aí a gente tem que fazer um planejamento. Por exemplo, se essa paciente fez uma abdominoplastia, como eu falei anteriormente,
Na cirurgia que ela fez, inicialmente ela não tinha tanta pele, teve que esticar bastante. A tensão na ferida é um causador de cicatrizes mais fortes, mais grossas. Nessa hora, se a paciente já passou 2, 3, 4 anos após a cirurgia, a pele dela já não está tão esticada, já está com uma naturalidade maior, né? E melhor mesmo para poder fazer uma ressecção, para poder remover essa cicatriz. Aí nessa hora você não vai fazer uma abdominoplastia completa, você não vai trazer a pele lá de cima do umbigo até lá embaixo, você só vai remover ali aquela cicatriz. Então não está tão tenso como a primeira cirurgia que ela realizou. Então já é um fator positivo de você não ter uma tensão tão grande para poder refazer essa cicatriz. E aí, a partir desse momento, você tem que ter uma estratégia para essa paciente. Como a gente viu que deu realmente um queloide, existe um tratamento chamado beta-terapia, que é uma irradiação mesmo, como se fosse uma radioterapia, para você também, já naquele momento, atingir aquelas células de reprodução rápida, que também é o fibroblasto, né, que produz o colágeno cicatricial, e ali não ter tantas dessas células na cicatriz para impedir que haja uma proliferação exacerbada de colágeno ali na cicatriz e ela não fique grossa novamente. Se tiver condição de fazer isso, é um bom tratamento. E isso também não tira a responsabilidade de ficar acompanhando essa cicatriz até o segundo, terceiro, quarto, quinto, até a gente ver que a cicatriz está estabilizada. Então, faz a beta-terapia, depois faz o mesmo acompanhamento com as mesmas condutas, né, caso você estivesse fazendo a cirurgia pela primeira vez. Então, é uma chance também maior ainda de você não desenvolver esse tipo de cicatriz. E agora, isso então serve tanto para o queloide quanto a hipertrófica, sendo que a hipertrófica, lembrando, 1 grau a menos, né? É bem menos do que um queloide, mas também é uma cicatriz forte. E agora, para finalizar, vamos falar da cicatriz atrófica, aquela cicatriz que, ao contrário das outras, ela tem uma baixa produção de colágeno, então as fibras ficam mais alargadas. E também daquelas cicatrizes, às vezes, que elas não estão tão grossas, não estão tão alargadas, mas estão com coloração indesejada. Mais escurecida, né? Que são aquelas com uma hiperpigmentação, e também cicatrizes que pacientes mais brancas apresentam, que ficam muito avermelhadas. Isso tudo é uma condição baseada, né, no momento cicatricial que ainda está muito ativo, por isso dessa hiperpigmentação, dessa cor indesejada. Mas a cicatriz atrófica, que é aquela cicatriz mais alargada, que às vezes não é tão escura, pode ter também uma coloração diferente, mas ela é mais alargada, ela tem basicamente o mesmo tipo de tratamento dessas outras, que é uma associação do laser, pode ser o laser de CO2, em alguns casos também o laser Lavian, que é um outro tipo de laser, mas também é um pouco mais fraco, mas também dá para tratar cicatrizes. Então, esses lasers associados a peeling químico vai fazer com que haja ali um fortalecimento dessas fibras. O laser ele pode causar uma retração da cicatriz, uma diminuição do tamanho, da mesma forma que ele trata as estrias, né, fazendo uma retração das fibras e ela diminuindo de espessura. Isso acontece também na cicatriz. E o peeling ele vem junto para tratar a qualidade da cicatriz em si, em termos de clareamento. O peeling ele vai deixando mais homogênea a cicatriz em relação à pele normal que está em volta dela. Então a coloração ela vai ficando mais semelhante à coloração da pele que está ao redor da cicatriz. São tratamentos bem eficazes, mas que têm que ser bem avaliados pelo cirurgião plástico, pelo dermatologista, para saber qual tipo de peeling, qual tipo de tecnologia está mais bem indicada para dar um resultado mais significativo para esses tipos de pacientes também. Então era isso, pessoal. É um vídeo bem bacana. Eu sei que muita gente tem medo de ficar com uma cicatriz muito aparente, muito indesejada, mas procure um profissional que seja competente, que consiga te orientar em relação não só ao resultado estético de forma da sua mama, de forma do seu abdômen, ou mesmo de uma cirurgia facial, mas que também se preocupe muito com a qualidade cicatricial, para você saber que você vai ter um suporte de acompanhamento, mesmo que você tenha um custo a mais para tratar essa cicatriz, né? Porque esses tratamentos eles têm um custo, mas aí você vai estar com suporte ali, um acompanhamento para tentar ficar com a melhor cicatriz possível para o seu caso específico. Então é isso aí, pessoal. Continuem aqui a compartilhar os vídeos do Clube da Plástica em outras redes sociais, para que esse vídeo chegue a outras pessoas que precisem também saber dessas informações.
E eu volto aí semana que vem com mais um vídeo para vocês. Dr. Ali está chegando também agora, na quinta-feira, com um vídeo novo para vocês. Um abraço. Tchau, tchau.